E uma invasão que tem chocado o mundo. A Rússia iniciou na madrugada de quinta-feira, né, a invasão, o ataque à Ucrânia, com ataques, uma série de ataques em todo o país, inclusive na capital Kiev. Mas afinal, qual o motivo dessa guerra e como isso afeta o Brasil e Mato Grosso também, né? O impacto desse conflito para a economia de modo geral. E é para falar sobre esse assunto que está aqui ao vivo no estúdio do Jornal do Meio-Dia, o geógrafo, doutor em Cultura Contemporânea pela UFMT, Frank Siqueira. Boa tarde, professor. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Camila. Boa tarde, é um prazer estar com vocês, tentando elucidar um pouquinho, né, do que acontece na geopolítica global nesse instante. Professor, uma boa parte dos russos é contra a invasão da Ucrânia. Russos e ucranianos, na realidade, não são inimigos. A pergunta é a seguinte: qual a motivação? O que fez este ditador criminoso que atende por Vladimir Putin se decidir por essa aberração, por essa violência toda? É verdade. A Rússia é um país que, etnicamente falando, né, é muito semelhante à Ucrânia, os ucranianos. Em termos culturais, em termos religiosos também tem muita semelhança. São povos que coadunam com as mesmas ideias. No entanto, por um período muito longo da história, a chamada Antiga União Soviética, ela incorporou a Ucrânia à Antiga União Soviética. E em 91, quando acabou a União Soviética, a Ucrânia declarou a independência junto com as demais 15 repúblicas que compunham a União Soviética. No entanto, existe um resquício da Guerra Fria, que são os blocos militares. Na Guerra Fria, em 49, foi criada a OTAN, que é um exército capitalista ocidental, e contrapondo a Organização do Tratado do Atlântico Norte, né? Inclui quantos países? 38 países, dominantemente da Europa Ocidental, mais soldados norte-americanos e canadenses. Para contrapor a eles, foi criado o Pacto de Varsóvia, em 55. Pouca coisa se fala do Pacto de Varsóvia hoje, mas em 55 criaram o Pacto de Varsóvia, que era um bloco militar também, socialista, que era para contrapor o capitalismo. Quando se esfacela o socialismo na União Soviética, em 91, também termina o Pacto de Varsóvia. E a OTAN viu-se confortável para poder avançar sobre terrenos que eram, até então, do leste europeu, da antiga cortina de ferro. E Vladimir Putin, quando ele assumiu o poder de 2000 para cá, ele tinha bem clara a ideia dele. Vamos promover a chamada russificação do leste europeu, ou seja, aprimorar, aumentar a inferência russa dentro do leste europeu. E ele tem feito isso, a TV chama muita atenção agora, mas isso desde quando ele assumiu em 2000, ele faz atos, faz ações para que ele consiga avançar com... E teve lá a anexação da Crimeia. Da Crimeia, em 2014, 2008, que a TV aqui no Ocidente quase não mostrou muito, mas ele incorporou a chamada Ossétia do Sul, certo? Da Geórgia, que o mundo ocidental calou-se, ou seja, ele acabou tomando espaços. Se voltarmos no tempo, 2002, ele ocupou a Chechênia, o Daguestão, ou seja, essa incorporação ela não é de agora, ela se estende já por 20 anos e o Ocidente tem feito vista grossa para isso. Só que agora ele incorporava pedaços de terreno, agora incorporou um país como um todo e pretende ocupar. Professor, e aproveitando essa deixa sobre o comportamento do Ocidente, o senhor acha que essa invasão, né, essa ofensiva russa, se deve também, hoje em dia, à falta de lideranças fortes aqui ocidentais? Porque antigamente, por exemplo, lá na Segunda Guerra, havia um Winston Churchill que falou não a Hitler e a outras invasões. Agora, a gente vê que, no máximo ali, umas sanções são praticadas só no âmbito econômico. Parece que nenhum país quer ajudar a Ucrânia. Isso, de fato... deveria existir essa ofensiva mais ali, militar, mais forte, para evitar essa expansão russa sobre a Ucrânia, que é um país inferior quesito militar, belicamente, economicamente. Certo, é verdade. É uma crítica muito grande ao Ocidente, mas a ideia ocidental é que tudo vai se resolver no diálogo. Porque não se esperava, até uma semana atrás, que houvesse um outro conflito armado entre nações distintas dentro do continente europeu. Isso é coisa de países com democracia pouco fundamentada. Ou seja, países do Sudeste Asiático, da África, mas o mundo ficou estarrecido porque acabou acontecendo isso. Mas há um enfraquecimento das lideranças do Ocidente? Sim. Mas por que eles não entram com um poderio bélico militar contra a Rússia? Porque a Rússia
é uma potência nuclear. É a segunda maior potência nuclear do mundo. Atrás dos Estados Unidos. Apenas atrás dos Estados Unidos. São mais de 6 mil ogivas nucleares. Ou seja, o poderio bélico russo ele é muito grande. E nenhuma potência europeia, mesmo norte-americana, quer ousar trombar de frente com uma potência bélica nuclear como esta. Só que as consequências serão terríveis para o Ocidente se não houver um breque, né, nesse avanço dessa russificação do leste europeu. E é por isso que Vladimir Putin fica falando grosso, né? Ele fala grosso, isso? Ele falou, ó, ele fala grosso exatamente por ter isso daí no radar, o que o senhor acabou de colocar. E chegou a falar, me ameaçaram ontem, né, nos jornais nos falaram o seguinte, olha, se alguém do Ocidente vier abastecer belicamente a Ucrânia, ou quiser colocar soldados na Ucrânia para contrapor o exército russo, o Ocidente vai ter uma ofensiva como nunca vista antes. Professor, vamos colocar o Brasil dentro dessa questão aí. Não faz muito tempo, o presidente Jair Bolsonaro foi lá à Rússia, se reunir lá com o Vladimir Putin e disse assim, olha, o Brasil é solidário. Primeiro ponto. Segundo, o vice-presidente general Hamilton Mourão condenou a invasão da Ucrânia pela Rússia. Aí vem o presidente Bolsonaro e fala, olha, espera aí, quem fala pelo Brasil é Jair Bolsonaro. O Brasil corre risco de sofrer também algum tipo de sanção por conta dessa posição, vou dizer aqui, equivocada do presidente Jair Bolsonaro? No mínimo dúbia a ideia do presidente, né? Ele faz sinais dúbios, porque ele fala que... porque ele não condenou a invasão da Ucrânia pela Rússia. Certo? Mas então, é o presidente, né, que tem esse dever, segundo a Constituição, de se pronunciar em relação a assuntos internacionais, soberania Mas aí, nacional. Camila, por que é que ele não avalizou o general Hamilton Mourão? Ele tem o dever, professor, de se posicionar? O Brasil deve, por não ser membro da OTAN? Historicamente, o Brasil faz parte dos chamados não alinhados, ou seja, países neutros, uma posição mais neutra, certo? E pregamos a soberania entre as nações. Só que a ocupação russa, ela fere o princípio da soberania da Ucrânia. O mundo ocidental imaginava que o Brasil fizesse uma ação falando, olha, nós condenamos a ocupação de outro terreno. Fere a humanidade, fere o direito humanitário, é uma violência. Os preceitos que o Brasil assinou em 1945, quando criou a ONU. O Brasil assinou esse preceito que vai defender os preceitos da humanidade. Porque na invasão lá não estão atacando apenas unidades militares, estão atacando os civis. Muito embora eles neguem, né? Embora se negue, né, é comum os jornais mostrarem ataque a prédios residenciais, o que é um problema sério do ponto de vista da logística bélica acordada no mundo, que não se pode ter alvos civis, e é o que está acontecendo lá. Então, a posição do Brasil seria de condenar uma ação que vai contra os preceitos humanos. O presidente acreditou por bem, que o Mourão estava errado, né? Na nossa visão da geopolítica, o Brasil deveria seguir a ideia do vice-presidente Mourão, que era condenar as ações anti-humanitárias praticadas hoje. Até os russos, professor, estão condenando a invasão à Ucrânia? Só que os russos, quando vão condenar essas ações, eles são amplamente reprimidos pelo exército russo, provando que foram presas milhares de pessoas por protestar contra a invasão? Contra a ocupação, porque sabe-se que o custo financeiro, humano, humanitário vai ser gigante para todos os lados. Certo? Porque as sanções econômicas, elas não têm o poder de tirar, de derrubar o Putin, é verdade, mas elas têm um poder de fragilizar muito a economia social da Rússia. Perfeito. E no mais, professor, o governo brasileiro pode oferecer um refúgio? Eu sei que a distância geográfica é muito considerável, mas poderia sim abrigar refugiados, eventualmente, prestar alguma ajuda humanitária nesse sentido, lá também na Embaixada brasileira? É verdade. O Brasil faz parte do acordo Acnur, né? Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, ou seja, o Brasil ele tem o dever, como membro da ONU, atuante da ONU, em requerer, né, em abrir as portas do país para que eventuais ucranianos ou possíveis nações que estão em dificuldade possam abrir as portas do nosso país para receber o nosso país, para dar abrigo em si. E o gerente de economia da federação aqui, né, de Mato Grosso, Federação das Indústrias, Pedro Máximo, se pronunciou a respeito dos impactos da guerra em relação à economia mato-grossense. Vamos ver. Aqui no Observatório da Indústria da FIENTE, a gente está atento a dois grandes
produtos. Primeiro, a exportação de carne suína. A Rússia é um grande player nosso, um grande parceiro comercial, mas esse mercado ele pode se redirecionar para outros mercados. É exemplo, o da China. Com relação ao adubo, esse já é um ponto mais focal aqui dessa conversa, a Rússia é o nosso segundo maior fornecedor de insumos. Mas quando a gente foi consultar nossos parceiros do agro e da agroindústria, a gente identificou que para a primeira safra, esse insumo não está correndo nenhum risco de falta. Para a segunda safra, que vai acontecer apenas em setembro, existem outras possibilidades, a exemplo, pegar esse insumo de Marrocos a um preço maior, que poderia aumentar o custo desse insumo. Mas como tem tempo até lá, então a gente espera que até esse momento a gente tenha informações mais adequadas do desenvolvimento da aquisição desse insumo. Já para a questão de exportações, a exemplo de carne suína, a Rússia é um grande comprador de carne suína nosso. Mas como um grande mercado, exemplo, da China, não está sofrendo sanções, o mercado pode se redirecionar para esses outros clientes. Professor, então, pelo que a gente ouviu aí, por enquanto, nós não teremos problemas. Mas também é preciso colocar o seguinte, não é? Nenhum interesse empresarial localizado, por mais importante que seja, ele pode servir para atenuar tanta violência. É bem verdade, né? A crise humanitária lá, ela sobrepõe qualquer questão econômica, né? Agora, conforme foi citado aqui na reportagem, Mato Grosso sim tem interesse direto com a economia russa, né? Nosso estado é o estado que mais usa agroquímicos no país. Ou seja, grande parte dos agroquímicos vem da Rússia. Certo? Então, a Rússia agrotóxicos, para ficar mais fácil o entendimento. Fica mais, são os pesticidas. Menos acadêmico. São os pesticidas, inseticidas, fungicidas, uma ida da vida aí, né? São aí comprados dominantemente da Rússia. Então, nós compramos, é um grande fornecedor nosso. Nós também vendemos carne, aves, suínos, bovinos. Ou seja, e para você ter uma noção, o Brasil é o segundo maior fornecedor de carne bovina na Rússia hoje. E nós sabemos que Mato Grosso é o maior produtor de carne bovinas beneficiadas do país. Ou seja, tem inferência? Tem. Só que, como foi bem dito aqui pela Fiente, né? O Brasil pode redirecionar esses para outros mercados, porque nós temos uma expansão do mercado indiano, mercado chinês, que vai atender essa demanda por Mato Grosso. Então, a princípio, no primeiro momento, a economia não deve se ter tanto efeito assim. Professor, muito obrigado pela presença, pelas informações, pelas explicações sobre esse conflito, essa invasão aí lá da Ucrânia, aqui no Jornal do Meio Dia. Eu que agradeço, estamos à disposição. Obrigado a todos.